que damos continuidade ao evento Mulheres Republicanas em novembro. O tema de hoje é Mulheres e Memória Coletiva, Espaços Públicos. Eu sou Inês Virgínia, sou desembargadora no TRF3, integro a diretoria da AEMAG, da Escola de Magistrados desse tribunal, e também a Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal, e vou presidir a mesa hoje. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 50 e poucos anos, estou com batom vermelho, tenho cabelo nos ombros, que estão pintados com luzes castanhas, mais claras, tenho um brinco branco e amarelinho, e estou com a blusa de gola alta, vinho. Atrás de mim tem um quadro da cidade histórica de São Cristóvão, que é a cidade da minha mãe. Eu vou agora apresentar, aliás, vou dar algumas informações gerais do evento, dizendo que é uma alegria a gente celebrar o mês de novembro e pensar nas mulheres republicanas, as mulheres que ocupam o espaço público e ocupam a memória coletiva, a memória pública, né? Com esse imaginário da mulher nesses espaços. Ontem a gente falou das mulheres e política, e hoje nós vamos ter esse debate sobre mulheres e memória coletiva, que terá a palestra do professor Ricardo Oriá e da professora Nina Nóbrega, e o debate da professora Anita Mates. Eu vou começar, destaco que perguntas e comentários serão bem-vindos, podem ser feitos ou pelo YouTube ou aqui no site do Teams, e nós passaremos para os palestrantes e para a debatedora no final. E eu vou apresentar agora a primeira palestrante, que é a Nina Nóbrega. A Nina é mestranda em Direito do Estado e bacharela em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, é advogada com experiência na área de contencioso privado e público. É participante do programa de dupla graduação em parceria com a Universidade de Lyon, na França, e tem intercâmbio na Universidade Jean Monnet, fez intercâmbio na Universidade Jean Monnet de 2017 a janeiro de 2018. Eu tenho tido a honra de acompanhar a pesquisa da Nina, já participei da banca dela de qualificação do mestrado, e agora, dia 25, a Nina será mestre, se tudo der certo, não é, Nina? Se a banca deixar, mas vai dar. E hoje nós vamos ter a alegria de ouvir essa pesquisadora jovem e muito comprometida e muito apaixonada pelo tema da memória, que me encantou com o trabalho dela, e vamos ouvi-la hoje. Nina, está com você a palavra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, Inês, eu que agradeço. Primeiro, bom dia a todos. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo também um pouco abaixo dos ombros, cabelos pretos, olhos pretos. Estou com uma blusa verde musgo e no meu fundo temos uma parede branca e um pedacinho de uma janela cinza, metálica. Novamente agradeço a doutora Inês pelo convite, fiquei muito alegre, foi um convite muito gentil, agradeço os colegas de mesa, doutor Ricardo, doutora Anita e todos os presentes. Para esse nosso debate de hoje, nossa temática, como já sabem, é Mulheres e Memória Coletiva, Espaços Públicos. Conversando com o Ricardo, para tentar fazer uma montagem, entre aspas, didática para esse evento, achamos que ficaria proveitoso que eu fizesse uma exposição um pouco mais teórica, conceitual, para entendermos o que é memória coletiva, o que é essa presença nos espaços públicos, e depois o Ricardo vai
dar uma versão um pouco mais aplicada ou prática, para a gente entender que, na verdade, pode-se falar em vazios da mulher na memória coletiva brasileira, né, de uma maneira geral. Então, eu estou responsável aqui por essa parte teórica, justamente o que eu pesquiso agora no meu mestrado, então espero que seja proveitoso a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender que estamos falando aqui da memória, não um viés da neurologia, da neurociência. A gente está falando da memória num aspecto mais das ciências humanas, evidentemente. E pensando em memória, que é bastante polissêmico, a gente tem que, talvez, começar entendendo a importância da memória como um todo, né? Então, o que seria a memória? Seria esse ato de rememorar, e esse rememorar vem de uma necessária triagem, de uma seleção entre o que se preserva e o que é suprimido. Então, a gente tem um viés utilitarista, uma espécie de filtro memorial, em que algumas informações, dados, vivências, técnicas e saberes vão ser conservados. A gente vai criar um repositório dessas informações, dessas experiências, que são experiências que, em última instância, são pressupostos evolutivos. Então, a partir do que sabemos do passado, conseguimos montar o presente e condicionar o futuro. A memória também é fundamentalmente importante por um aspecto de localização temporal. Então, através do conhecimento e desses diálogos intercronológicos, por assim dizer, a gente tem a possibilidade de fazer uma inserção temporal e entender essa ligação entre pretérito, presente, futuro e todos os vínculos condicionantes, intercondicionantes que temos aí nessa trilogia, digamos assim. E talvez o aspecto mais importante da memória para a palestra de hoje, para esse debate de hoje, seja a memória como um vetor identitário. Então, a memória tem essa capacidade de nos permitir acessar espectros do que fomos, do que somos e seremos. Então, sempre dialogando com esses três tempos, e aí numa perspectiva de uma edificação do ser, do quem somos, né? E a partir desse ser, temos, evidentemente, resultados afetivos, cognitivos e ideológicos. Então, a partir da memória, tudo isso é realizado. Então, só fazendo essa breve ou sobre esse conceito da memória, a gente consegue ver que é de uma importância fulcral. Talvez um outro ponto interessante a ser trazido aqui hoje é uma diferenciação básica entre memória coletiva e memória individual. Evidentemente que a gente não vai cair em excessos teóricos, acho que não é muito propósito do dia de hoje, mas talvez seja interessante dizer que há autores que sequer reconhecem a memória coletiva como um fenômeno autônomo, dizendo que então haveria uma preponderância ou uma só memória individual que poderia ser exercitada de forma coletiva, mas que não seria um fenômeno autônomo. Para o nosso debate do dia de hoje, essa posição não prepondera. Nós estamos entendendo a memória coletiva como, sim, um fenômeno autônomo, independente, que existe e que é tangível por uma série de fatores, de instrumentos, de vetores, enfim. Então, vamos tratar da memória coletiva como uma coisa, um fenômeno que de fato existe e que de fato tem essa autonomia, né? E aí, o que seria, então, essa memória coletiva? Existem inúmeras definições e conceitos nas teorias, nem todos eles convergem para um mesmo ponto, então eu vou tratar aqui de uma definição que eu tomo como minha, coloco até na minha dissertação e vou apresentar para vocês. Pensando que a memória coletiva seria uma unidade de convergências sobre o passado. Então, uma espécie de consensos cognitivos, afetivos e ideológicos sobre o passado e sobre suas reverberações no presente. Então, sempre pensando nessa lógica dialógica, né, de debate, de diálogo entre esses temas. E através da memória coletiva é que nós somos capazes, então, de acessar um repertório simbólico, semântico, interpretativo, que nos permite criar laços de autorreconhecimento, retroidentificação e pertencimento. Então, através da memória, a gente tem essa capacidade de inserção social, né? Uma vez feito esse sobrevoo sobre o conceito da memória, sua importância, vejo como imprescindível a gente trabalhar um pouco da memória coletiva no viés político, uma vez que a gente está aqui num curso da Escola de Magistrados. Então, a memória coletiva como um todo pode ser enxergada como um binômio simultâneo de direito e dever. Então, ela tem essas duas expressões que são bastante fortes,
e que são bastante englobadas, tanto pelo ordenamento jurídico internacional, como pelo ordenamento jurídico brasileiro. No viés da memória enquanto direito, ou seja, a memória como direito à memória, ou direito ao relembrar, ao ser relembrado, a gente vai lembrar novamente da importância da memória como diálogo identitário, então de uma edificação do ser, com base no que fomos. Nós temos uma evidente ligação da memória com a revelação da verdade, e aí cito temas como justiça de transição, apaziguamento social, dentre outros. E nós temos uma evidente ligação da memória também com uma questão que eu costumo dizer de uma certa evolução democrática ou cidadã, de que ao conhecermos o nosso passado e sermos capazes de ressignificar ou reinterpretar essas ocorrências, nós temos um desenvolvimento de capacidade crítica. E que a partir desse senso crítico conseguimos, então, separarem os êxitos a serem repetidos ou aprimorados e os erros, falhas a serem repelidos ou, então, revertidos, por assim dizer. Então, a memória é um ponto fundamental da melhoria democrática, da participação cidadã. Sem memória, nós estamos um pouco desconectados dessa vida política, por assim dizer. E aí, é interessante citar que existem inúmeras declarações, convenções da ONU, da OEA, que vão tratar da memória, sobretudo numa perspectiva de pertencimento à ideia de patrimônio imaterial, e talvez também patrimônio material. Vamos falar um pouquinho de lugares de memória futuramente, mas existe essa salvaguarda, e no ordenamento jurídico brasileiro nós temos uma menção expressa à proteção do direito à memória no artigo 216 da Constituição Federal, que trata da necessidade de uma proteção expressa dos elementos que fazem referência, e aí um elemento de referencialidade, às diferentes memórias dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Então, nós temos essa previsão expressa na Constituição Federal, que demonstra uma atenção do ordenamento jurídico brasileiro, ao menos formal, para essa temática da memória. Passando para o outro lado da moeda, desse mesmo binômio, nós temos a memória como dever. Então, aqui é o viés da memória como uma incumbência, uma obrigação cívica, moral, até, por assim dizer. E isso vai muito além de uma certa honraria aos heróis ou de um respeito aos mortos. O dever de memória, ele dialoga com uma perspectiva que vamos chamar de utilização exemplar, no termo de um autor, Todorov, o nome dele. O que significa isso? Precisamos da memória como um exemplo, uma utilização utilitarista, perdão da repetição, da memória, para entendermos, como eu já disse, o que foi bom e deve ser repetido, o que foi ruim e que deve ser expelido. Então, nós precisamos da memória como alerta, nós precisamos da memória como uma espécie de prevenção e como uma espécie de ressignificação, que a partir de conhecendo as barbaridades, os horrores, os problemas do passado, podemos reinterpretá-los, rearranjar essas forças sociais e tentar partir para uma lógica mais de reconciliação, de justiça social, de revelação e harmonização social. Para que a memória e esse dever de memória, que eu entendo ser imputável tanto ao Estado quanto aos indivíduos como um todo, esse dever de memória precisa de um requisito básico de promoção memorial. Então não basta dizermos, precisamos lembrar, ou não podemos esquecer. Essa memória ela tem que ser diária, ela tem que ser cotidiana, ela pode ser ritualística, ela pode ser sensorial. Então, existem inúmeras maneiras dessa memória ser acessada e ser promovida de uma maneira frequente para que isso componha um imaginário coletivo que seja de fato presente, né? Então, que a gente saia um pouco da letra da lei e consiga fazer com que essa memória coletiva, esses eventos e personagens julgados importantes sejam de fato reconhecidos e mantidos nesse repertório simbólico de uma sociedade. Aqui estamos tratando da sociedade brasileira, né? Então, muito bem, entendido o conceito da memória, entendida a sua reverberação como binômio direito e dever, um direito simultâneo, talvez a gente chegue para uma percepção mais importante nos termos da temática proposta para o debate de hoje, que é a percepção da memória coletiva como uma narrativa, ou seja, como um discurso maleável, vívido, moldável e apropriável por alguém, né? Por algum ator, por algum agente. Então, é importante que a gente consiga desmistificar a memória coletiva como algo absolutamente orgânico, natural, inofensivo. Pelo contrário, a narrativa memorial, essa historinha que se conta
na perspectiva da memória, ela tem atores específicos, ela tem um conteúdo, forma, um contexto, tudo isso bastante deliberado, por assim dizer. Então, a história que se conta, a memória que fica, é uma memória contada por alguém, para alguém e por algum motivo, né? Então, entender essa memória como maleável e como um locus de poder é muito importante, porque essa desmistificação permite entender que a memória é, de fato, apropriável e moldável a determinados interesses. Interesses que podem ser positivos, que podem ser negativos, que podem ser neutros. Aí vai do juízo de cada um. Mas essa narrativa ou esse discurso memorial que tende a ser absorvido, disseminado, tende a legitimar, a prestar um papel de legitimação de algo ou alguém. Então, quando nós temos um discurso memorial compartilhado, nós estamos entendendo e legitimando determinadas relações de força, determinadas relações de poder, significados, simbologias, espectros semânticos específicos que estão sendo colocados por uma mesma coletividade. Então, essa memória é de fato apropriável. E pensando nessa capacidade ou sujeição de apropriação, o foco de hoje para nós é essa apropriação memorial pelo Estado. Então, é a figura do aparato estatal realizando essa apropriação da memória e criando uma memória que diremos aqui como oficial. Então, a oficialização de determinado discurso de memória que é colocado e posto, então, para a sociedade brasileira como justo, como correto, como talvez o único possível. Por que o Estado faz isso? Bom, 3 motivos eu vejo como, de maneira geral. Uma memória compartilhada, ela permite, facilidade de ordenação social, porque nós temos uma sociedade que pensa de maneira similar e que consegue, então, ter seus comportamentos conformados. Com isso, nós temos, evidentemente, um resultado na coesão social, então, uma sociedade que tem sentimentos e relações afetivas e cognitivas similares com o passado vai ter, então, uma tendência a ser harmônica, a ser mais pacificada, por assim dizer. E, em última instância, uma manutenção de poder soberano. O Estado precisa de um povo que não seja apenas povo, que seja também nação, que tenha esses laços culturais, patrimoniais, históricos, memoriais, e que se entenda, então, como uno, né? Que se entenda como parte, que se entenda como compartilhador, digamos assim, de vínculos. E isso cria consensos, pertencimentos. Às vezes, essa coisa do Estado se apropriar da memória bastante. Então, acho que é interessante a gente pensar em exemplos ou instrumentos, vetores dessa apropriação. Pensemos, então, em datas, em feriados, em heróis que são comemorados, uma escolha deliberada. Por que comemoramos um e não outra? Não é mesmo? Por que existe uma hierarquização de pessoas a serem lembradas? Um segundo instrumento bastante comum, um instrumento mais administrativo, é o tombamento, né? Então, isso é mais direcionado a prédios, estruturas de imóveis que são colocadas ou cristalizadas no tempo, porque ali representam, então, alguma história, alguma memória a ser preservada. Ritos e comemorações também são instrumentos bastante comuns na prática da memória coletiva, muito ligados a essas datas festivas, heróis, vítimas a serem lembradas. Então, não só lembramos, como temos um rito, uma espécie de ação coletiva e uniforme, uma data específica, talvez, práticas específicas que remetam, então, à lembrança desses elementos escolhidos. Temos uma divulgação dessa memória coletiva oficial, evidentemente, pelos meios de comunicação de massa, pela uma política pedagógica de inserção de tais temáticas no planejamento escolar, de base ou ensino médio. Temos um instrumento que é bastante interessante, mais comum no exterior, que são as leis memoriais, ou seja, instrumentos normativos vindos do legislativo que vão traçar uma política de memória bastante clara. Então, vão dizer, tal Estado acredita que tal coisa aconteceu, quem não achar isso está errado. E aí você tem um enquadramento bastante ousado pelo viés normativo, porque é uma lei sem caráter normativo, se paramos para pensar. Ela não impõe uma conduta propriamente dita, ela impõe uma verdade, né? Um fato histórico, que nem sempre coaduna com as nossas fontes. E o último instrumento que eu gostaria
de salientar para todos hoje são justamente os lugares de memória, que é um conceito basicamente desenvolvido por Pierre Nora, que é uma ideia da memória tangível, uma memória solidificada, uma memória patrimonializada. Então, nós saímos do plano do etéreo, nós passamos para a pedra, nós temos um monumento, nós temos um busto, nós temos um museu específico. Então, essa memória visível, tangível, que sensibiliza, que cria esses elos de pertencimento. É uma memória ostensiva, né? É uma memória que não pode ser evitada. Então, esses lugares de memória, muito além de, como sempre, essa honraria vítimas, ou honraria os próprios heróis, enfim, são lugares que nos levam a uma reflexão. E essa reflexão, eu tendo a dizer que é uma reflexão também guiada. Ela não tem tanto uma total liberdade para chegarmos e fazermos isso, porque o memorial já é estruturado, esse lugar de memória é estruturado de determinada maneira, que nos condiciona a determinados pensamentos e formas de entender. Então, essa política memorial induzida pelo Estado, que muitas vezes é quem vai financiar e promover esses lugares de memórias públicos. Então, essa ideia de lugares de memória, ela se vincula, é claro, com essa espécie de memória coletiva nos espaços públicos, né? E não quero adentrar na fala do Ricardo, mas é evidente que nós podemos perceber uma ausência das figuras femininas na memória coletiva brasileira, né? Me pergunto, onde estão? Onde estão nossas Dandaras, Tarsilas, Clarices, Anitas? Não estão, né? Aqui, eu estou na cidade de São Paulo, eu penso de pronto no Monumento às Bandeiras, no Obelisco da Revolução de 32, no Borba Gato, recentemente incendiado. São figuras predominantemente masculinas, são movimentos predominantemente masculinos, por assim dizer, e que estão postos ali por determinada escolha política, de determinada conjuntura política. Claro, a gente também não pode pecar por anacronismos, mas são figuras, são espaços públicos ocupados por homens, que transmitem, então, ideologias ou espectros ideológicos que tendem a ser disseminados e a permanecer por uma escolha da própria política estatal. Talvez aqui uma ideia óbvia que seja possível para reverter isso é justamente partir do entendimento da memória coletiva como um lugar de disputa, é um lugar disputável. Então, nesse sentido, os movimentos da sociedade civil, os movimentos populares, as pressões sobre as instituições estatais são muito efetivas nesse sentido. Nós vemos cada vez mais esses movimentos acontecendo. Recentemente, inúmeras estátuas foram depredadas, incendiadas, derrubadas, justamente porque a sociedade não se entende, não se reconhece mais naquele espectro memorial histórico que está sendo difundido. Então, há, de fato, uma vontade pública, coletiva, de que essa memória seja revitalizada ou que, ao menos, seja dialética, né? Em tese, a gente não precisa derrubar para pôr outra, a gente pode pôr os dois face a face e aí criar um novo debate. Talvez seja uma alternativa interessante também. Então, acho que da minha parte é isso. Eu queria chamar a atenção para essa base teórica mesmo, para que a gente tenha premissas básicas para entender essa parte mais aplicada que o Ricardo vai trazer para nós. Mas, de pronto, é impossível não perceber essas ausências eloquentes, né, das mulheres. E não é que não existem mulheres brasileiras importantes, muito pelo contrário, são inúmeras, são múltiplas, mas não são tão valorizadas, não são tão destacadas. E precisamos entender por quê, né? Por que não podemos ter esse alcance agora? Talvez seja uma escolha para que a gente nunca tenha. Então, é preciso reverter essa lógica, é preciso disputar, é preciso se apropriar da memória como um elemento vívido e partilhável e fazer essas modificações para que o discurso memorial, então, futuro, seja um pouco diferente, talvez um pouco mais inclusivo. Então, é isso. Agradeço muito a participação. Muito obrigada, Nina. Parabéns pela sua fala. Foi muito inspirador e é muito bom. A gente, para o público leigo, nós aqui que estudamos mais memória, talvez a gente tenha essa noção muito clara que memória é disputa, né? Memória é poder. Memória é uma expressão política, muito política, mas quando a gente ouve, quando a gente, talvez as pessoas que não têm muita familiaridade,
E aí eu brinco, o público leigo culto, às vezes, não é que a pessoa seja ignorante, ela simplesmente não pensou naquilo, vê a memória e vê os monumentos como algo, é cultura, é bonito, é algo pacífico, e não é pacífico. Então, eu gostei bastante da sua fala, eu aqui só sou mediadora, mas já que eu tenho a palavra, eu acho muito importante a gente falar em memória e pertencimento, né, e patrimônio imaterial. Na memória, você colocou muito bem essa parte teórica do binômio dever, direito e dever. O Estado tem o dever de recordar, né, principalmente as recordações mais duras. A Anitta tem um artigo maravilhoso que ela escreveu da Sacré-Cœur, agora de Paris, e a memória que está lá disputada, de repente a gente tem um tempo de ouvir. A questão da memória como narrativa, e você coloca muito bem as datas, o tombamento, os ritos, e do tombamento, eu vou só colocar um ponto depois para a gente discutir. Eu já participei, eu organizei um seminário dentro do congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e lá tinha um trabalho de uma arqueóloga que falava sobre violência e memória, e ela analisava os jazigos, um jazigo de uma mulher. Então, a partir desse jazigo, ela tentava construir a memória dessa mulher, porque não tinha muita informação ali, tinha escrito alguma coisa como foi esposa, ou foi... Então, a gente vê no livro do tombamento a questão, o tombamento de jazigos de homens importantes. E sempre me intrigou quando eu vou em cemitérios, e não vou muito, mas que as descrições das mulheres nos jazigos, as narrativas dos jazigos também é isso. Foi boa esposa, foi boa mãe, e a dos homens ilustre, cidadão, tal. A mulher sequer é citada como cidadã, né? Então, algo, você falou em tombamento, e eu me veio essa questão dos jazigos, que as narrativas e as memórias, até depois que as mulheres morrem, elas são colocadas num determinado lugar que não é nem de cidadã, no espaço privado, né? Por isso que assim, a gente está falando das mulheres republicanas, é muito interessante. E aí você fala dessas ausências, você termina falando das ausências eloquentes, é muito interessante, e quase no final você diz, onde estão as mulheres? E quando você pergunta isso, eu sei que já está combinada essa dobradinha com o professor Ricardo Oriá, e ele vai nos dizer onde estão as mulheres, ou onde elas não estão. A Nina já deu uma pista por que elas não estão, ou por que elas deveriam estar. Então, eu vou agora apresentar o professor Ricardo Oriá. Ele é consultor legislativo na Câmara dos Deputados em Brasília, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Público, graduado em Direito com licenciatura plena em História pela Universidade Federal do Ceará. O Ricardo também fez uma pesquisa, isso porque eu sou amiga dele e sei, o Ricardo fez uma pesquisa também de pós-doutorado exatamente sobre memórias, monumentos. É uma pessoa incrível, tanto como gente, como profissional. Eu tive a honra, a gente conversava antes de entrar, de ser aluna do Ricardo no Colégio Marista, no Cearense, que chama um Colégio Marista, no Ceará, chama Colégio Cearense. Ele foi meu professor na 7ª, 8ª série, e tive a alegria depois de encontrar o Ricardo, tanto na Faculdade de Direito, que éramos contemporâneos, e já era o segundo curso dele, ele já era, né, historiador, e agora, dos 10, 15 anos para cá, dos 10 anos para cá, no grupo de pesquisa sobre direitos culturais, e eu acho que eu dei trabalho ao Ricardo quando eu era adolescente, mas depois foi compensado. Eu acho que hoje em dia eu fico muito feliz, Ricardo, de ter você aqui, e é sempre uma alegria lhe ouvir, e agradeço imensamente você ter aceito esse convite.
da EMAG e da Comissão de Equidade de Gênero para participar. Você é o único homem palestrante desse evento todo, só temos mulheres, então as outras palestrantes são mulheres. Então, vou pedir que você faça sua audiodescrição e depois comece, e desde já agradecendo bastante. Bom dia a todos e todas. Ricardo Oriar, privilégio, né, em meio a tantas mulheres republicanas, cidadãs, né? Bem, eu sou um homem branco, né, de 59 anos de idade, sou calvo, uso óculos, estou de barba, minha barba já está ficando grisalha pelo passar do tempo, né? Estou vestindo uma camisa social de cor preta, e no meu fundo, alguns livros empilhados, né? Historiador gosta realmente de livros e documentos, e também vocês veem um quadro de uma figura católica, né? De um santo católico, que é o nosso padroeiro do Ceará, São José. Essa é uma pintura cusquenha, né? Que eu trouxe de Cusco, do Peru. Bem, eu pediria para colocar logo a minha exposição. Eu fiz um PowerPoint pelo fato de que eu vou trabalhar muito com imagens. A Inês já citou que essa minha fala ela é um desdobramento de uma pesquisa que eu iniciei no pós-doutorado em 2017 em História na Universidade Federal Fluminense. Nessa pesquisa, eu constatei o que eu vou chamar da invisibilidade da representação feminina na escultura pública em nossas cidades. No caso específico, eu tomei a cidade do Rio de Janeiro, no período republicano, porque a cidade do Rio de Janeiro, até os anos 60, foi a capital do país, certo? Então, a minha fala vai se centrar exatamente a discutir essa invisibilidade da representação feminina nos espaços públicos, certo? Pode passar, por favor. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve introdução, mais de cunho teórico, acerca das mulheres na historiografia oficial. Não é que as mulheres não participam, não sejam sujeitos históricos, mas nós vamos constatar que até meados dos anos 70, pode passar, por favor. Estão me ouvindo? Pode passar o próximo slide. Nós vamos ver, através de uma própria assertiva da Simone de Beauvoir, que já nos anos 60 ela falava que toda a história das mulheres foi escrita pelos homens. Ela contestava essa historiografia oficial que privilegiou o sujeito masculino, né? Então as mulheres, juntamente com outros atores sociais, negros, indígenas, homossexuais, prisioneiros, eles foram durante muito tempo negado o direito de ter uma história registrada, que seria a historiografia. Né? Essa história, essa narrativa tradicional primou pelo relato dos feitos dos grandes homens, dos heróis nacionais. A partir de meados dos anos 70, com a renovação dos estudos históricos, sobretudo na França, com a Nouvelle Histoire, nós vamos ter uma mudança de paradigma, certo? A Nouvelle Histoire vai trazer novos atores sociais, novas abordagens, novos temas, novas pesquisas. E aí eu já cito essa frase que eu acho que sintetiza essa renovação, da Michelle Perrault, que ela diz o seguinte: no teatro da memória, as mulheres são sombras tênues. A narrativa histórica tradicional reserva-lhes pouco espaço, justamente na medida em que privilegia a cena pública, a política e a guerra, onde elas pouco aparecem. Então, você vê que durante muito tempo a história tradicional, ela priorizou apenas o espaço público. Como durante muito tempo foi negado à mulher o espaço público, a historiografia tradicional não dava conta do espaço privado, da casa, da família, né, dos ambientes onde as mulheres geralmente circulavam. Com a nova história, vai haver, logicamente, essa mudança, né, desse olhar, não apenas para o espaço público, mas também para o espaço privado, né? A história da vida privada. Há até a coleção dirigida por George Deby, né, que trata sobre a questão da história no âmbito privado, né? Na alcova, na família, nos espaços íntimos, enfim.
Graças a essa mudança, né, vai haver um olhar, digamos assim, mais feminino nessa nova história. Pode passar. Passando, por favor. Eu vou agora trabalhar com duas imagens que eu acho bastante significativas. Essa imagem é um quadro do pintor Aurélio de Figueiredo, que, por sinal, é irmão do Pedro Américo, né? Chama-se Compromisso Constitucional. Ele pertence ao acervo do Museu da República, por isso eu fiz questão de trazer. Ele está numa sala bem visível. Opa, está passando aí muito rápido. Voltando. Pronto. Opa. Eita. Alguém está... Bem, eu vou falando acerca desse quadro, certo? Por favor, parou agora, mas eu queria que voltasse ao quadro Compromisso Constitucional, porque esse é o segundo quadro que eu vou mostrar, a pátria. É o anterior, por favor. Anterior. Pode passar o anterior, por favor. Pronto, fique aí. Vocês veem nessa figura um ambiente, um quadro que representa o momento da promulgação da nossa primeira Constituição Republicana de 1891. Vocês veem o público essencialmente masculino. Não sei se vocês estão dando para ver na minha setinha. Estão vendo agora? Né? Essa figura central é o Prudente de Moraes, que era o presidente do Congresso Constituinte. Ao lado dele tem o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que vão ser depois, terem os seus nomes ratificados como presidente e vice-presidente da República, certo? No fundo do quadro, na assistência, no piso superior, você vê um grupo de convidados, senhoras, né, da classe da elite local, né? O que eu quero mostrar com isso? A representação, embora não tenha sido essa a intenção do Aurélio de Figueiredo, mostra o que vai se dar ao nível das leis. A pintura, de certa forma, ela nos aponta para alguns sinais. Isso porque, pode passar o próximo slide. A Assembleia Constituinte de 1891 teve várias proposições, inclusive uma delas liderada pelo deputado Lopes Trovão, que representou uma emenda ampliando o direito de voto às mulheres. Só que essa emenda foi rejeitada, certo? Então, no final, certo, a Constituição de 1891, né, tirou, né, não delegou às mulheres, bem como aos praças, aos religiosos e aos analfabetos, o direito de voto. Eles estavam alijados da cidadania política, né? Isso vai gerar, de certa forma, uma própria contestação em alguns setores da sociedade, sobretudo de republicanos históricos, como Silva Jardim, que vai dizer, logo criticar, a partir da Constituição de 1891, que essa não era a república dos nossos sonhos, não era esse o modelo de república. Então, a república que se pretendia coisa pública, ela era para poucos, né? A República nasce sob a égide de uma exclusão social, né? Verificando que em 1889, o ano da implantação da República, a um ano anterior você teve a abolição dos escravos. Os negros também, na sua grande maioria analfabetos, né? Vão ser alijados também do Estatuto da Cidadania. Pode passar, por favor. Esse outro quadro é belíssimo. Tanto esse quadro agora, intitulado A Pátria, como o Compromisso Constitucional, está na principal sala do Museu da República. O Museu da República fica no Rio de Janeiro, até os anos 60, era a sede do governo republicano, né? Em 60, o Juscelino Kubitschek, quando sai, ele já designa que aquele espaço será um museu, né? E o Museu da República ele vai surgir inicialmente como um braço do Museu Histórico Nacional, que no próximo ano está completando 100 anos, certo? A partir dos anos 60, final dos anos 60, o Museu da República adquire um status administrativo próprio, né? Hoje é um museu vinculado ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Então, nessa sala tem esses dois quadros belíssimos. Esse quadro é o quadro
pintado pelo artista Pedro Bruno, né, e retrata a família de Benjamin Constant. Benjamin Constant tinha uma família numerosa e tinham várias filhas, certo? Supostamente ele quis retratar a família dele, né, a família do Benjamin Constant, bordando a primeira bandeira republicana. Você sabe que vai haver uma mudança dos símbolos nacionais, né? As cores permanecem, o verde e o amarelo, mas há uma mudança na representação visual da República, né? Nessa imagem, vocês veem 5 mulheres, né? Um homem lá no canto, certo? E 4 crianças, certo? Passemos agora para a imagem seguinte, por favor. Passando. Eu fiz questão de recortar para que vocês pudessem visualizar de forma melhor. Ao fundo, na parede, existem 3 quadros que referenciam os heróis republicanos. Embora as mulheres estejam presentes nessa pintura histórica, o altar da pátria, né, está preenchido somente por homens. O primeiro deles, de barba, vocês veem que é Deodoro da Fonseca, o proclamador da República. A segunda imagem é de Benjamin Constant, fardado como herói da Guerra do Paraguai. E o último, se vocês olharem bem, é uma representação do momento em que Tiradentes é enforcado, certo? Então, vocês veem que a representação também quer mostrar que, embora as mulheres estejam tecendo no ambiente privado a bandeira, o grande símbolo nacional, os heróis da pátria são masculinos, não são femininos. As mulheres continuam ainda como coadjuvantes da história. Passando. Isso não quer dizer que não houve reação, claro. Nos anos 10, aí eu vou acelerar um pouco, acerca do movimento sufragista, né, que começa no século XIX, na Inglaterra e Estados Unidos, as sufragistas defendendo em todo o mundo o direito à participação política. No Brasil, nós vamos ter 3 figuras proeminentes, que é a Leolinda de Figueiredo Daltro, que era professora, ela vai fundar, em 1910, o Partido Republicano Feminino, né? Pouca gente sabe disso. Berta Lutz, filha de Adolfo Lutz, teve o privilégio de estudar na Inglaterra, teve contato direto com o movimento feminista inglês e vai, no Brasil, criar a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, cuja plataforma inicial era o direito de voto. Maria Lacerda de Moura também é outra jornalista, escritora importante, que vai se destacar nesse primeiro momento do movimento feminista pelo sufrágio, né, universal. Vejam a figura seguinte, por favor. Olha aí, a imprensa, no momento em que emergia o movimento feminista, a imprensa fazia uma representação caricata das mulheres, né, sufragistas, pejorativamente chamada de sufragetes. Olham, vejam as mulheres vestidas, como elas estão vestidas, algumas de forma caricata, né? Ou gordas, obesas, velhas. Era essa representação dessa revista. É a revista, depois eu posso ver, uma revista de circulação nacional, na época, né? Mostrando como a visão que se tinha, porque achava-se o grande, digamos, argumento contra o voto feminino, que ainda hoje é usado, que o voto feminino iria acabar com a família brasileira, né? A mulher ia sair do seu espaço de mãe, de esposa, de educadora, e indo para o espaço público, isso seria um atentado contra a moral e os bons costumes. Vejam só, nos anos 10, anos 20. Passando, por favor. Aí você tem 2 imagens belíssimas. À minha direita, vocês têm a Leolinda Daltro, essa que fundou o Partido Republicano, e a Berta Lutz. Berta Lutz também, para quem não sabe, era bióloga de formação. Ela vai ser a segunda mulher a ingressar no Serviço Público Brasileiro. Ela vai prestar concurso público para o Museu Nacional, como bióloga. Ela tem um trabalho muito interessante sobre os museus de ciência, né?
esse trabalho está sendo resgatado agora. E nós vamos ver mais adiante que ela vai ser a nossa segunda deputada federal. Passando. Bem, até que em 32, né, nós falávamos até antes na nossa conversa, nós vamos ter o reconhecimento, né, o direito ao voto apenas assegurado em 1932. Em 32, promulgado o Código Eleitoral e ele traz um artigo inovador. É eleitor cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código, certo? É importante observar a idade, né? Apenas com 21 anos, hoje o voto ele é facultativo aos 16, obrigatório a partir dos 18. Mas o artigo 121, o voto ainda feminino não era obrigatório, certo? Ele era facultativo, porque o artigo 121 desse Código Eleitoral falava que os homens maiores de 60 anos e as mulheres de qualquer idade podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral, certo? Então, não havia a obrigatoriedade do voto feminino, né? O voto estava concedido às mulheres, né? Mas sem a obrigatoriedade. Eu fiz questão de registrar que no próximo ano é uma importante efeméride histórica, os 90 anos do Código Eleitoral e do voto feminino no Brasil. Passando. Aí você tem a imagem facsimilar do Código Eleitoral, publicação no Diário Oficial, e nas primeiras eleições, uma mulher depositando aí o voto numa urna, né? O direito de participação na vida política nacional. Pode passando, agora são mais algumas imagens. Essa imagem eu acho emblemática. Esse é o recinto do Palácio Tiradentes, né? Sede da Câmara dos Deputados, e aí a posse da Assembleia Constituinte de 33, que vai redigir a Constituição de 34. Né? A gente sabe que Vargas, até 34, o governo provisório, ele governou, né, de forma até certo ponto discricionária, através de decretos. Então, a Constituinte de 33 vai eleger apenas uma mulher em meio a 253 deputados. Essa imagem eu acho belíssima. Ela pertence ao acervo da Câmara dos Deputados e mostra, né, aí apenas uma mulher exercendo o papel de deputada constituinte. Pode passar. A nossa segunda deputada federal é Berta Lutz. A Berta Lutz, ela vai assumir com a vacância do cargo do titular. Ela concorre às eleições de 33, mas ela fica na primeira suplência. Com a morte de um dos deputados, que eu não me recordo o nome, ela assume o mandato. Só que vocês lembram que esse mandato vai ser muito curto, né? Porque em 37 você tem o Estado Novo, né? O Estado Novo vai representar o maior recesso parlamentar da história do Brasil. Durante 8 anos, Câmara, Senado e as Assembleias Legislativas dos Estados não vão funcionar. Pode passar? Bem, agora vamos entrar na parte mais interessante, da escultura pública, certo? Esse primeiro momento tratando da questão da historiografia e do espaço público na política, né? Agora vamos entrar nessa representação visual que é a escultura pública existente nas praças, nas ruas, né? Parques e jardins de nossas cidades. Passando. Ora, é importante destacar que a república é um vocábulo feminino. Eu sempre falo muito isso, da república é um vocábulo feminino. Mas durante muito tempo a república não foi tão feminina para as mulheres, ou seja, a república alijou as mulheres, como nós vimos, da sua representação política. É interessante observar que a própria simbologia da república é altamente feminina. A Marianne, que vocês têm aí representado nesse monumento, o monumento é o monumento à República, fica na monumento à Marianne, fica na Place de la République, né? É a representação icônica da Revolução Francesa, né? E essa representação icônica, ela vai se dar em bustos, em alegorias, em quadros, porque a Revolução Francesa, ela quer substituir a figura do rei ligada ao antigo regime, né, absolutista, por uma figura feminina. Então, é a Marianne
francesa que ocupa esse espaço. E essa alegoria, nós vamos ver, ela vai chegar também no Brasil. Passando, por favor. Aí o belo quadro do Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Mais uma representação da Marianne francesa. É claro que esse quadro ele não retrata a Revolução Francesa. Ele retrata o movimento revolucionário, né, ocorrido com a deposição do imperador Carlos, né, da França. Né? É a retomada da República, certo? Mas vocês veem aí a representação de uma mulher, né, segurando a bandeira tricolor da República Francesa, né, e na outra mão segurando uma arma, né. Esse quadro, para quem não sabe, ele está no acervo, pertence ao acervo do Museu do Louvre. Né? É um quadro bastante representativo dessa, digamos assim, visão, né, que a mulher passa a ocupar como alegoria, não ainda como sujeito histórico. É bom destacar. Aí uma alegoria, né, que representa o feminino. Passando. Pode passar. Bem, e aí no Brasil, como é que nós vamos ver? No Brasil, há, como a Nina já deu um pequeno spoiler, há uma ausência quase que total de mulheres na escultura pública. Os bustos, as ermas, as estátuas, os monumentos priorizam figuras masculinas de nossa história. São os heróis nacionais. Isso é fato. Quando a mulher aparece, ela aparece como uma representação alegórica e não como sujeito da história. É uma ninfa, é uma deusa da mitologia, é uma mera alegoria, um mero adereço na própria escultura pública. Ela é um adorno, mas a escultura mor é a figura masculina. Ora, para vocês terem uma ideia, o nosso primeiro monumento público, em praça pública, é de 1862. É a estátua equestre, nós vamos ver daqui a pouco, de Dom Pedro I. Certo? Passou-se todo esse tempo para que tivéssemos uma escultura feminina e ainda um busto, que nós vamos ver daqui a pouco. É o busto da escritora Júlia Lopes de Almeida, né? Que está no Passeio Público do Rio de Janeiro. Esse busto, ele é interessante observar, ele não é uma iniciativa do poder público. A própria filha, que era uma artista plástica de Júlia Lopes, a mãe morre em 34, e ela consegue a autorização do poder municipal para colocar esse busto em homenagem à mãe. E quem foi Júlia Lopes para merecer essa homenagem? Uma grande escritora, a maior escritora da Belle Époque do Rio de Janeiro, abolicionista, defensora da educação feminina, uma mulher à frente do seu tempo, defendia o divórcio, publicava artigos na imprensa local e escreveu vários romances e primeiros livros infantis, bem antes de Monteiro Lobato. Essa mulher está silenciada pela nossa história e merece uma biografia. E o mais interessante, ela ajuda a fundação da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Joaquim Nabuco, com Machado de Assis. O que vai ocorrer? Na primeira lista dos 40 nomes que iriam compor, né, os 40 patronos que iriam compor a Academia Brasileira de Letras, o seu nome constava. Depois, achou-se por bem seguir o modelo francês, que não permitia ingresso de mulheres. O que ocorre? O nome de Júlia Lopes de Almeida vai ser retirado e, em seu lugar, como uma espécie de concessão, coloca-se o nome do seu esposo, que também era escritor, o escritor Filindo de Almeida. É isso que ocorre. Uma mulher que é silenciada da história e da participação política, e que, graças à filha, vai ser lembrada nessa escultura do Passeio Público. Passando para vocês verem exatamente quem é essa... sim, antes de mostrar quem é Júlia Lopes, aí você tem a primeira estátua do imperador Dom Pedro I, né? A estátua equestre, né? Nós vamos ver que a estátua equestre ela é usada na escultura pública de quase todos os países ocidentais. Na França, na Itália, você vai ter, né, Anitta? Você vai ter várias representações também em Portugal. Mas só quem poderia tradicionalmente ocupar, digamos, de ter essa representação
em estátua equestre eram os grandes homens da história. Reis, imperadores, militares, generais, né, que são representados nessa modalidade, nessa tipologia de escultura pública. Passando. Olha aí, o outro monumento equestre do imperador não, aí é do presidente do nosso Marechal Deodoro, né? Então, a estátua equestre está vinculado a essa visão do herói nacional, que é o herói, né, a figura masculina, né? Passando, por favor. Pode. A única exceção, Anitta, aí eu coloquei em sua homenagem, vem? O monumento a Anitta Garibaldi. Mas isso é na Itália, não é no Brasil. No Brasil, nós não temos nenhuma representação equestre feminina, né? Anitta Garibaldi é considerada a heroína das duas nações, Brasil e Itália, né? E é interessante o destaque que ela está empunhando uma criança, né, no braço esquerdo, e em outro, uma arma, né? A Anitta Garibaldi, eu não conheço esse monumento. Depois é que eu fui ver, estudar, ele está numa praça em Roma, na Itália. É a única representação de mulher em estátua equestre que eu conheço. Se tiver outra, depois alguém possa, talvez, me informar. No Brasil tem uma estátua dela em Laguna, mas não é com essa representação. Pode passar, por favor? E aí nós já estamos encaminhando para o final. Pronto, eis aí a grande escritora Júlia Lopes de Almeida. Ela tem um busto no passeio público e eu fiquei muito constrangido ao ler outro dia que o busto dela foi roubado. Não está mais no passeio público, certo? Ação de algum vândalo em relação à questão do bronze. Você sabe que o bronze é um metal bastante disputado. E há no Rio de Janeiro, inclusive em relação ao monumento a Marechal Deodoro, tiraram, nos fundos desse monumento, tiraram algumas representações alegóricas do monumento, certo? Aquele monumento que eu mostrei do Marechal Deodoro. Há realmente um descaso, né? Uma depredação com o patrimônio público, e eu soube que esse busto ele não está mais no passeio público. Infelizmente, mas esse é considerado o primeiro monumento a uma personalidade feminina da nossa história. Passando. Aí você também em São Paulo. Aí eu mandei a homenagem à nossa primeira deputada federal, né? Carlota Pereira de Queiroz, tem um busto em praça pública também. Vocês estão observando aquilo que eu falei, né? As mulheres são representadas em busto. Raramente enquanto monumentos, né? Monumentos mais, digamos, monumentais, né? Digamos assim, monumentos mais grandiloquentes, né? Uma representação, digamos, de um busto de uma pequena, de pequena proporção, não é um monumento como dedicado às figuras masculinas. Pode passar? Bem, uma outra constatação. O poder público, né, em relação à própria história oficial. Nós sabemos que, é do conhecimento, acredito, de todos, que nós temos aqui em Brasília o chamado Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Esse panteão ele foi construído em homenagem ao Tancredo Neves, né? Ele é inaugurado em 1986, um ano após a morte do nosso primeiro presidente civil, após o regime militar, né? Essa noção de panteão, ela vem desde Roma Antiga, passando pela Revolução Francesa, onde o panteão é o local de celebração cívica, é um lugar de memória da nacionalidade, né? Onde estão depositados, geralmente, os restos mortais de homens e mulheres ilustres que contribuíram para a formação do Estado Nacional, né? E aí atribuído a esses personagens o título de herói ou heroína. No Brasil, o nosso panteão ele não tem os restos mortais, ele tem essa especificidade, certo? Ele, na verdade, tem um livro de aço. Esse livro de aço é um livro onde estão gravados os nomes dos heróis nacionais. Quem teve aqui a oportunidade de vir a Brasília, é bem interessante. E em cada página desse livro tem o nome do herói e da heroína, né? E uma pequena biografia, certo? Quem indica os nomes pela legislação vigente, a Lei 11.597 de 2007, é o Congresso Nacional, quem delibera.
Claro, a iniciativa pode ser do executivo, iniciativa popular, mas na maioria das vezes são deputados e senadores que apresentam a indicação do nome, mas que tem que ser aprovado pelas duas casas legislativas e sancionada pelo presidente da República. Olha só, hoje nós dispomos de mais de 70 nomes, apenas 15% são mulheres. Apenas 11 mulheres estão registradas como heroínas da pátria. Ana Nery, né? Ana Nery é interessante, tem um monumento no Rio, ela enquanto enfermeira. E ela participou como enfermeira, mas na Guerra do Paraguai. Mas a guerra é o espaço do homem, não é o espaço da mulher. Né? É registrado, até a representação é muito interessante, gente. Como ela é representada? Ela é representada enquanto enfermeira, porque ela é patrona da enfermaria brasileira. Né? Mas ela participou da Guerra do Paraguai, né? Como voluntária da pátria. Né? Participou, não com armas na mão, mas ela foi até, digamos, como foram as enfermeiras brasileiras na época da Segunda Guerra Mundial. Bárbara de Alencar merecia uma grande biografia, considerada a primeira presa política, decretou a República do Crato, na época de Dom João VI, não aceitou o poder de Dom João VI. Essa mulher nasceu em Pernambuco, mas morou no Crato, está a merecer uma grande biografia. Né? Clara Camarão, ligada ao segmento indígena, Jovita Feitosa, né, participou da Guerra do Paraguai, Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, heroínas pertencentes ao movimento da independência na Bahia, Dandara de Palmares, Luísa Marim, mãe do Luiz Gama, participou de movimentos em prol da libertação, né, com o fim da escravidão, Anita Garibaldi e Zuzu Angel. Então, são essas 11 mulheres que, até a presente data, têm o reconhecimento como heroínas da pátria. A grande maioria dos heróis nacionais, como eu falei, né, são militares e elementos ligados aos setores dominantes da sociedade. Não nos esqueçamos disso. Né? Também é uma subrepresentação de negros e índios no panteão da pátria. E, para finalizar, eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Exatamente, deu agora exatamente o tempo, mas eu fiquei com pena de interromper. Não, pronto, mas eu vou terminando. Pode passar, por favor. E vou terminar com duas provocações. Se aí é só a imagem do Panteão da Pátria, ele integra a Praça dos Três Poderes, né? É um monumento belíssimo, projetado pelo Oscar Niemeyer, né? Pode passar. E aí você tem o chamado livro de aço. No interior tem esse livro de aço, onde estão escritos os nomes dos heróis. Pode passar? Concluindo, pode passar? Eu vou deixar duas perguntas para vocês. Né? Primeiro deles, que passado histórico queremos construir às vésperas do bicentenário do Brasil como nação independente? O passado também é uma construção. O que fazer para a construção de uma nova história que contemple os diversos sujeitos históricos e minorias étnicas e sociais? E para finalizar mesmo, acho que tem mais só 2 slides, que são 2 imagens. Passando. Tem esse texto que eu não poderia deixar de citar. É de uma escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie. Eu sugiro que todos leiam esse livro, é um pequeno livro chamado O Perigo de uma História Única, publicado em 2019 pela Companhia das Letras. No final, ela cita essa frase que eu acho muito emblemática. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas durante muito tempo, né, para expoliar e caluniar. Mas também elas podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, né, se referindo ao povo africano. Mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. E eu termino com a última imagem para contribuir com a construção dessa história plural, dessa nova história, é a estátua de Mercedes Batista. Já está começando a haver uma certa mudança, né, nas nossas praças públicas. Na pequena África, no território próximo ao Cais do Valongo, recentemente não, coisa de
talvez 3, 4 anos atrás, colocaram a estátua da primeira negra bailarina a integrar o corpo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Teatro Municipal é um espaço da elite. Ela foi a primeira negra, né? E essa estátua é belíssima, certo? Representando aí a mulher negra, né? Não só a mulher branca, né, como Júlia Lopes, mas a mulher negra que também precisa ter o seu reconhecimento na história e na representação visual da escultura pública em nossas cidades. Muito obrigado. Desculpe a demora, é porque eu gosto de falar de mal. É mal de professor de história. Obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, professor Ricardo Auriá. Foi uma fala muito inspiradora, foi maravilhoso lhe ouvir. E antes de passar a palavra para a Nina, eu vou tomar a liberdade de fazer 3 ou 4 comentários que eu realmente adorei. E essa, a imagem, eu não conhecia esse quadro A Pátria, de Pedro Bruno, e é muito bonito, né? Porque a gente pode, quando as mulheres forem mais representadas, a gente pode ter uma visão bem otimista desse quadro, dizendo que as mulheres ali construíram, de alguma forma, a República, né? E é muito interessante. Não é isso, e você coloca muito bem quando você mostra atrás os quadros que estão na parede, né? Então, elas ali são elas estão mesmo no camarim, né? As mulheres estão sempre no camarim. E quando você colocou essa imagem, eu vou fazer uma comparação com... Eu escrevi um artigo com a Cecília Rabelo, do IBDCUT, que é a presidente do IBDCUT, do qual você e a Anita participam bastante, com textos excelentes, publicado no site, e a gente, uma das análises que a gente fez sobre o patrimônio cultural e material, nesse apagamento das mulheres, era exatamente que no Círio de Nazaré, na representação do Círio, embora as mulheres participem com a confecção, com tudo, mas na culinária e com a confecção das roupas, das vestimentas que vão ser usadas na procissão do Círio, elas não integram nenhuma diretoria, nem a diretoria, que é a diretoria de alegorias. Então, assim, quando você coloca essa imagem das mulheres, esse quadro do Pedro Bruno, das mulheres costurando, ele de alguma forma, ele dá visibilidade, porque não há nenhum, nos espaços de poder, nos espaços formais, até hoje isso acontece. As mulheres são 9 diretorias no Círio, na organização do Círio, e as mulheres fazem esse trabalho de confecção, é um trabalho feminino. Santa, né? E é uma santa. Os pequenos um santo, mas é uma santa. Nossa Senhora de Nazaré. E o trabalho de confecção, é incrível isso, né? Nem uma diretoria que seria de um trabalho tipicamente feminino, e aí eu vou fazer essas divisões, que daqui uns dias tomara que não tenha mais, mas a costura, o bordado ali, como daquela bandeira, é tipicamente feminino, e as mulheres não são contempladas nem com essa diretoria. Além da santa, se pensar nas outras questões, não, a santa não tem. Então, assim, eu posso estar falando bobagem, esse ano pode ter mudado, mas quando a gente fez o estudo até 1 ou 2 anos atrás, não tinha nenhuma diretora. Então, é muito interessante ver que as mulheres são representadas e elas ficam muito no espaço privado. E aí eu faço a ligação também com a questão da Júlia Lopes, né? E do seu marido, quer dizer, ela era a escritora, mas o marido é que assume a profissão. Eu achei muito bonito a escultura dela, muito bonita, mas chama a atenção que a iniciativa tenha vindo da filha, né? E não do poder público, né? E pior ainda, ela ter sido furtada, né? E a gente não ter sabido disso. Quando a gente ouve essas palestras, a gente se punicia, se pune porque a gente não presta atenção, a gente ignora, a gente não sabe disso, né? Então,
a gente precisa começar a prestar atenção nessas notícias que não nos chegam, ou que chegam e a gente não valoriza. Eu gostei bastante da questão da estética naquela foto, dos 253 deputados, daquela deputada no meio daqueles homens de gravata e roupas escuras. Ela, esteticamente, é muito bonito, ela com a roupa clara e elegante, né? E aí eu vou fazer esse último ponto, senão eu vou tomar o tempo da Anitta, mas até assim, essa questão da estética e da memória coletiva, e do papel como a mulher é representada até hoje nas fotos, as mulheres políticas nas fotos, até hoje, você pode pensar que aparecem as mulheres desesperadas, assim, gritando, aí a imprensa passa essa imagem da mulher política numa estética que destaca um ponto que os homens, geralmente, né, a mulher está assim, a foto da mulher brigando, assim, né? Então, é sempre aquela mulher que é meio... O que apareceu agora na CPI é aquela mulher que está louca, que está desesperada, né? A gente viu esse histérica, tipo, né? Histérica, né? Então, a estética... E aí, nos sufragistas, eu acho que eles devem ter se inspirado até no Toulouse-Lautrec, fiquei pensando nisso. Aquelas mulheres sufragistas são aquelas mulheres da noite, né? Aquelas mulheres livres, né? São aquelas mulheres que não são as mulheres que constituem família naquela década, né, no começo do século XX. Então, é muito interessante que até hoje se tenta fazer essa distinção da imagem da mulher que ocupa o espaço público, é uma mulher diferente da mulher que está casada em casa, que está sustentando sua família, ou não está casada, sustenta seus filhos sozinha, sem a ajuda do pai das crianças. Então, é uma imagem muito longe, a imagem da mulher no público. Mas eu vou passar a palavra para a Anitta agora, vou pedir que a Anitta faça sua audiodescrição, e deixa eu pegar aqui o roteiro, que eu estou usando meu celular como segunda tela, então eu vou apresentar aqui a Anitta oficialmente. Espera aí só um minutinho, Anitta. Eu queria falar muitas coisas, viu, Anitta? Mas senão vou tomar sua fala e vou ficar assim, virar debatedora. Nós vamos ter a honra de ter a Anitta Marques, a professora Anitta Marques. Ela é doutora em Direito Internacional pela Universidade Paris-Saclay. Saclay. É mestra em Direito do Comércio Eletrônico, Economia Numérica pela Universidade de Paris, Paris 1, da Paternon-Sorbonne. É mestra em Direito das Novas Propriedades. Estou lendo em português, tá, gente? Porque está em francês e o negócio está sério aqui. Pela Universidade de Paris-Saclay. E mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela participou como pesquisadora do Fellow Visitor Programa da Universidade de Estudos de Milano Bicocca, é advogada com ampla experiência adquirida em escritórios, instituições e projetos internacionais e atuação multidisciplinar em Direito Internacional, operações Brasil e Itália, nos campos contencioso, propriedade intelectual, cultura, recuperação de ativos, regulatório, infraestrutura, energia e tecnologia e outros. Atualmente é também professora do curso de especialização da PUC São Paulo, do Cultura e della Matéria em Direito Internacional da Universidade de Estudos de Milano Bicocca e pesquisadora do CERD, que é Centro de Estudo e Research em Droit e Material da Universidade Paris-Saclay, e conselheira do IBDCUT. A Anitta tem nos brindado com textos maravilhosos, o Ricardo também, que são publicados no site do IBDCUT,
e no blog do Estadão, do Fausto Macedo, eu acho uma delícia quando aparece o texto da Anitta ou do Ricardo, porque é uma aula expressa. Em 15 minutos a gente fica com matéria para pensar o dia inteiro. Então, Anitta, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, Inês, eu que agradeço. Vou me descrever fisicamente primeiro, né? Sou uma mulher branca, cabelos loiros, nos ombros também, por volta dos 40 anos. Atrás, estou com uma camisa azul clara, meio manchada com cinza, uma camisa de lã bem quente. Atrás de mim tem uma cafeteira e uns quadros de são umas gravuras, na verdade, que representam um livro muito conhecido aqui da região, se chama Promessa Esposa, aqui dessa região onde eu moro, que eu estou quase numa cidade, quase na divisa da Itália com a Suíça. É um livro muito emblemático na história italiana. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro, Inês, o convite para participar. Eu sempre leio tudo que você escreve, tento ver tudo que você faz, sou uma apaixonada por você, assim, quando você me chamou, eu fiquei super feliz, assim, porque eu acho que é a primeira vez que a gente já conversou por e-mail, por WhatsApp, mas acho que é a primeira vez que pessoalmente eu encontro e participo de alguma coisa junto com você. Com o Ricardo também, então são duas pessoas que eu sou apaixonada. E com a Nina, que eu fiquei surpresa, adorei sua apresentação, Nina, parabéns, né? Parabéns também pela sua escolha desse tema, que é um tema bem difícil, eu acho, bem amplo, você pode abordar tantas coisas, e quando eu vi o tema que você estava falando, me deu um monte de margem, assim, de que eu ia pensar, a questão que eu nunca tinha pensado, na verdade, como a memória como uma forma de proteção dessa memória. Então, eu comecei a pensar bastante coisa, assim, achei um tema bem interessante. Eu queria, basicamente, iniciar falando um pouco sobre a memória coletiva, né, que depois como foi maravilhosamente abordada tanto pela Nina, e como também o Ricardo Oriali também falou, lembrou das nossas heroínas, né, da pátria, e essa triste representação, né, na nossa república, foi muito interessante. Eu queria lembrar um pouco da memória coletiva, que ela reflete essa ideia desse ato de rememorar, como bem disse a Nina, né, que é um processo estrutural de construção dessas lembranças sociais. E se a gente parte daquelas reflexões pioneiras, né, do estudo de memória, do estudo de história do Maurice Wawak, né, e do Jacques Le Goff, do Pierre Novat, eles falam exatamente isso na noção de memória, que ela é estendida, né, quando a gente fala na sua dimensão coletiva, como representações do passado que os indivíduos, ligados por uma experiência comum, eles são portadores. E o texto do Pierre Novat, que na verdade é um capítulo do livro, organizado pelo Jacques Le Goff, que é no Velho Histoire esse livro, e ele fala, esse texto chama Memória Coletiva, ele parte exatamente disso, que essa memória coletiva é um processo de interação social, ou um conjunto de memórias, mais ou menos como uma experiência vivida e mitificada por uma comunidade, né? Esse processo contínuo, estruturado, que reflete uma identidade, é a parte integrante de um sentimento do passado vivido coletivamente. Só que o Novat, ele muda um pouco o paradigma e ele vai um pouco mais a fundo, né? Ele ressalta a questão não apenas da memória, né, é o que preserva, que é preservado da experiência humana, mas ele fala também que os grupos sociais fazem parte dessa experiência humana preservada. Ou seja, a existência de forças que impõem a memória coletiva de diversos modos, né? Então, a gente tem aí a questão da memória coletiva, que além de ser uma questão aberta, né, a uma dialética de lembrança e esquecimento, a gente tem a noção da experiência vivida através
narrativas construídas por diversas forças e interesses. E essa memória social ela está imbuída de um certo poder criado no passado, mas legitimando a ordem social do presente, né? O que o que a Nina chamou de essa narrativa memorial, né? Um discurso vivo, uma memória contada por alguém e para alguém e por um motivo, né? Essa memória maleável. Nessa perspectiva, quando observamos, por exemplo, os monumentos públicos, né? Os lugares da memória dedicada a figuras públicas, trata-se de uma descrição da forma como o político busca concretizar a elaboração de uma visão da sua própria identidade, né? Ou seja, os monumentos públicos dedicados a figuras públicas refletem as realidades, as ambiguidades que formam a base da memória de uma nação, bem como as relações complexas entre o político e o imaginário. E nesse ponto eu queria entrar um pouco na questão da invisibilidade social no espaço público, que é muito bem o que o Ricardo falou. Quando falamos de mulheres e de memória coletiva nos espaços públicos, necessariamente lembramos da invisibilidade, né? E como falou, nossa república nasceu, né, de um modelo de exclusão social. Eu achei bárbaro isso, que inclusive quando você falou que se a gente pensar que a república ela foi fundada em 1889, a nossa república, a gente teve só o voto da mulher em 1932, ainda assim um voto café com leite, né? Porque, na verdade, votar podia votar, mas não era obrigatório, ou seja, era totalmente café com leite. Então, quando a gente essa questão ela nos remete às mulheres, mas antes de tudo é uma construção social dessa memória coletiva, né? Que é imbuída dessas forças legitimatórias e que se assemelha a um processo do qual o invisível escapa da percepção. Ou seja, sem a gente bem compreender claramente as razões pelas quais a gente sempre olha as coisas da posição mais saliente, ou seja, sempre no invisível, a gente não consegue perceber o porquê que as coisas que estão invisíveis na nossa sociedade. E o que conecta nessas formas de invisibilidade? Primeiro, ao meu ver, eu acho que as vítimas são deixadas no escuro porque parecem que elas não têm importância, né? Ou seja, simbolizam parte do fracasso de uma sociedade que a partir do individualismo, do egoísmo, consagra somente o mais forte, o melhor, o mais rico, o mais poderoso. Então, obviamente que essas minorias têm que ser deixadas no escuro, porque é a vergonha da nossa sociedade, né? O imperativo social é permitir que nesse cenário de desqualificação, as figuras minoritárias, principalmente as figuras femininas, né, que não têm reconhecimento, sejam condenadas a uma invisibilidade social, né, uma indiferença permanente. E nesse ponto, eu lembro um livro que eu li recentemente, na verdade eu li faz muito tempo, mas eu releio ele constantemente, porque eu acho que é uma obra-prima, assim, é um livro que me toca muito, que é um livro do Pedro Levi, Se Questo é um Uomo, eu acho que tem a tradução, Se Isso é um Homem, em português, e que é de um escritor italiano, e ele relata a vida dele no campo de concentração. Ele é um professor, se eu não me engano, um professor que ele foi deportado para o campo de concentração, e ele, no livro dele, o tempo todo ele relata a sua necessidade de não esquecer das atrocidades que ele foi submetido, né? E, inclusive, tem uma passagem muito bonita que, quando vem a libertação, tem o melhor amigo dele, eles começam a queimar as roupas, né? E ele falou assim, não, o amigo dele falou, você não vai queimar suas roupas, vamos pegar outras roupas. Ele fala, não, isso eu vou guardar com essa roupa, eu vou usar essa roupa porque eu tenho que mostrar para o mundo essa roupa, eu tenho que lembrar, né, do que eu passei por isso, o que foi isso daqui. E no livro ele contrapõe o tempo todo o desejo dos nazistas de não somente da eliminação individual de cada judeu, entendeu? Mas do momento político, da memória, né, das barbaridades,
né? O autor, ele chama o campo, o lager, de campo de aniquilamento, ou seja, o que ele fala assim, eles extinguiam não somente, eles queriam extinguir não somente a nossa família, o nosso nome, né, inclusive reduzindo a gente a um número, mas o objetivo era suprimir um povo, massacrando, ocultando, queimando, né, transformando em fumaça, né, tipo, para não deixar nenhum legado hebreu para as gerações posteriores. Então, um outro ponto eu acho que é um ponto dessa visibilidade, a meu ver, que é essa deixar no escuro, entendeu? Não tentar apagar. O outro ponto que eu acho dessa forma da invisibilidade social é uma invisibilidade forçada. Isto é, a invisibilidade social, ela resulta numa renúncia de direitos, né? Devido a esse isolamento forçado. E é o que a gente vê muito bem isso hoje na sociedade brasileira. Não somente, por exemplo, uma proibição explícita social, né, de uma minoria de se apropriar de determinados espaços públicos, como às vezes até utilizar alguns espaços públicos. Né? Tem vários exemplos, por exemplo, de criança negra que não pode usar um restaurante, né? E se a gente reporta isso para as relações de homem e mulher, num contexto social marcado para violência, né, que essa violência física de atingir o corpo feminino, o assédio nas ruas lembra o tempo inteiro que a nossa presença na rua não é desejável. Ou seja, né, a gente tem que, de uma certa forma, tentar escapar dessa discriminação. E como que a gente faz isso? Ou com a autocensura, a gente abaixa a cabeça e sai andando, ou com, em alguns casos, a autodefesa, mas sempre são medidas que acabam reforçando essa ilegitimidade de circular livremente, né? Ou seja, a gente não pode perturbar a ordem pública patriarcal. E eu queria trazer aqui um movimento que eu achei, há um tempo que eu acompanho, assim, que eu achei muito interessante para a gente discutir, que recentemente na França tem as famosas Jornadas do Patrimônio, né? Então, teve um movimento feminino que criou as Jornadas do Matrimônio, que o objetivo foi exatamente reconsiderar essa data, essa semana é uma semana comemorativa, e criar um paralelo, né, feminino ao patrimônio, né, e, ou seja, buscando bens materiais e imateriais, artísticos, né, e tentar resgatar a importância histórica que foi herdada das mulheres, né. E é interessante porque é exatamente isso, uma forma de ultrapassar essa invisibilidade e descobrir mulheres que mudaram a história, os lugares, né? Mas, além mais, é um papel da mulher, discutir o papel da mulher na sociedade e na história francesa. E daí eu queria fazer, assim, uma reflexão e terminar, talvez, com uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que andando na rua, a gente sabe que existem... a gente não conhece muito a nossa rua, as nossas cidades, né? Existem também poucos estudos concretos sobre a relação das pessoas com as estátuas e com os nomes da rua, né? E eu percebo isso, eu moro como eu disse para vocês, tem aqui um livro desse escritor famoso, que ele nasceu em Lecco, e é um livro que é um romance, mas que marca a unificação da língua italiana. Então, é um romance extremamente importante, como seria o nosso Dom Casmurro. Todo mundo estuda é um livro extremamente difícil, porque é uma linguagem muito pesada, mas todo mundo estuda, tem uma relação de amor e ódio com esse livro. E o livro se passa todo, é um romance que se passa em Lecco, e o livro é no meu bairro. Então, é uma história toda inventada, mas que se passa no meu bairro. Então, todas as ruas são pedaços e nome de personagens dos livros. E é muito engraçado que esses dias eu voltei da escola com minha filha e duas amigas de 10 anos, e eu perguntando, mas alguém sabe, eu sou estrangeira, eu sou brasileira, alguém sabe quem foi essa? Alguém sabe quem foi aquilo? E a gente começou a perguntar para as pessoas na rua, e pouca gente, elas sabiam, mas não sabiam direito o personagem, não sabia direito quem era, sabe? E eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente passa na rua, a gente passa... É um lugar que a gente passa todo dia, que a gente vê, às vezes tem estátuas ali, tem uma estátua, inclusive, no meu bairro, mas as pessoas não se perguntam, né? Não tem essa curiosidade, né? Do que saber, o que é, o que está ali. E teve uma francesa, que é uma pesquisadora do
CNRS, que é um instituto francês de pesquisa ligado ao governo francês, que é um dos mais importantes, e essa francesa, na área de ciência política, ela fez um estudo sobre isso, ela se chama Sarah Gainsbourg, e ela faz, na verdade, a partir dessa experiência, que é o pouco conhecimento, o apego dos nomes que a gente tem aos edifícios, às ruas, a nossa cidade, né? E ela dividiu isso entre, ela fala que existe uma memória passiva, que ela está aí e que ela não nos leva a pensar, né? E ela fala o seguinte, a importância que a gente tem que ter de uma memória ativa, mais convidativa aos interesses dos acontecimentos, o que está em volta da gente, né? O que a Nina ainda falou, a importância da ressignificação da memória, a necessidade dessa memória ser acessada e ser servida, né? E a Sarah, ela fala simplesmente que a gente precisa não simplesmente colocar um nome na rua, né? E pensar que o trabalho de memória está feito, mas que tem que ter uma abordagem educativa, explicar, apoiar, e expor realmente com o que a gente quer essa política, né? De memória. Ela fala assim que o que importa é a relação ativa com a memória, a discussão, o debate, a reflexão, né? E que esse debate ativo, essa memória ativa, ela pode nutrir a memória coletiva e trazer novamente a vida. E ela termina um pedaço assim na conclusão do livro dela, ela fala exatamente isso, que ela fala assim o que ela visualiza, o que ela quer, que o trabalho dela não seria, na história, não seria adicionar camadas de memória, mas realmente de remover partes que estão lá e tentar mudar o significado. Né? Então, não sei se eu ultrapassei meu tempo aqui, mas eu gostaria de fazer essa indagação. Eu acho que o Ricardo, inclusive, a gente discutiu muito no grupo, uma época, quando algumas estátuas, a estátua do Borba Gato foi queimada, quando teve aquela onda das estátuas, entendeu? Que muitas foram destruídas, algumas foram levadas para museu, outras não se sabe o que foi feito. Então é isso, essa minha indagação é isso. Para que a gente, tipo assim, para que serve uma política de memória, né? Qual que é o nosso objetivo com uma política de memória? A gente pode revalorizar o patrimônio cultural, e a memória, ela também pode permitir que as novas gerações cresçam com outros modelos de identificação, né? Isso é uma coisa que sempre me causa uma indagação enorme, essa questão. E isso, inclusive, eu estou tentando trabalhar com alguns professores da escola da minha filha exatamente isso, para resgatar essa memória do ali, né? Do dia a dia de passar ali na frente da escola, entendeu? Do dia a dia de ir para casa. O que significa essa rua, quem foi essa pessoa, o que significa essa estátua? Tem algum valor isso para a gente? Tem algum valor isso para as novas gerações? Muito obrigada, Anita. Foi inspirador te ouvir. Aqui a gente podia continuar por horas, porque eu quero só fazer alguns comentários. Adorei esse final, quando você fala dessa pesquisadora e a questão das camadas de memória, né? Talvez quando a gente... E assim, esse evento tem muito isso, assim, ontem a gente começou falando das mulheres na política, hoje a gente fala exatamente da memória coletiva, porque é isso, talvez a gente não queira mais camadas de memória, a gente queira remover as camadas e saber o que tem ali, não é? Então, é muito interessante quando você fala isso, quando você fala da invisibilidade social e da indiferença permanente, né? Eu acho que a gente ainda tem uma indiferença em relação às violências que as mulheres sofrem, no dia a dia. Essa questão, você coloca muito bem, essa questão que os assédios que as mulheres sofrem nos espaços públicos, que as artistas sofrem, né? As grafiteiras, quando estão grafitando, elas ouvem comentários que não são iguais os comentários, mesmo que haja um preconceito em relação ao grafite, em relação a elas são comentários também em relação ao seu corpo, à sua sexualidade. Então, quer dizer, nada... assim, as mulheres artistas e as mulheres nos espaços, elas sofrem outro tipo de olhar. Eu já falei das mulheres na política, então
assim, parece que não é o lugar da gente, não é nas ruas, né? Não é e a gente acaba também tentando ficar o mais invisível possível, né? E dentro desse contexto, eu vou abrir um pouco a discussão, mas depois a gente volta para encerrar. Quando você falava da invisibilidade das ruas, eu fiquei pensando numa questão que é um ponto calcanhar de Aquiles, eu acho, no judiciário e no sistema de justiça, que são as vestimentas das mulheres para frequentar os fóruns e os outros locais, também não só no judiciário, né? Os fóruns, mas também a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, esses espaços. Os homens, você tem aquele ritual que eles têm que estar de terno e gravata ou camisa social. E as mulheres, né? Eu já fiz uma pesquisa uma vez rápida, mais pesquisa de Google, eu não escrevi. As mulheres são barradas no fórum, uma mulher grávida foi barrada no fórum porque a roupa dela estava curta, não estava estava mais de 5 dedos acima do joelho. Elas, mas a minha barriga cresceu e a roupa... e não tinha nada demais na roupa dela, assim... tem que ser o vigilante ali daquele fórum, tem que estar com a mente muito pervertida para achar, e roupas justas, uma mulher que estava com a roupa mais comprida é barrada porque a roupa dela está justa. E daí que a roupa dela está justa? Não, ela vai perturbar o trabalho. E aí a justificativa é essa, que ela vai perturbar o trabalho. Então, assim, na verdade, as mulheres, não só as das estátuas, mas as de carne e osso, elas também têm que passar invisíveis, né, ou pouco percebidas, para que elas sejam melhor aceitas e até para que elas consigam trabalhar e se exercer o trabalho. Mas eu vou voltar, mas eu adorei, sua fala, como sempre, muito inspiradora, a sua fala tão inspiradora. Eu teria só uma consideração. Vamos começar o debate, vocês dois podem falar. Exatamente, porque também tem a limitação do tempo, mas a Anita colocou duas questões que eu acho assim, cruciais, que claro, que na exposição eu gostaria até de ter falado, que Anita, primeiramente, além da escultura pública, né, que eu me dedico mais a essa pesquisa, né, a pintura, as representações iconográficas, a questão da denominação dos logradouros públicos. Alguém já se perguntou sobre isso, né? São eminentemente nomes masculinos, certo? E uma coisa que você tocou muito bem, a questão de se atribuir a determinadas personalidades ou fatos históricos, essa denominação de ruas, avenidas, praças, né? Mas isso é uma tradição inaugurada pela República. No Império, não sei se vocês se lembram, existia no Rio de Janeiro denominações como Rua do Ouvidor, porque aquela era a rua em que morava o ouvidor. Rua Direita, Rua da Paz, Travessa do Sossego, né? Eram nomes que diziam muito mais respeito à história do local. Exatamente. E muitas vezes você tem, por exemplo, você pode fazer o levantamento, né? Quantas avenidas Duque de Caxias existe em municípios brasileiros? Vários. Eu sei que tem em Fortaleza, tem no Rio, deve ter. Getúlio Vargas, né? Quer dizer, são figuras proeminentes em termos nacionais, mas para aquele local, para aquele bairro, seria interessante o resgate dessa memória e de nomes que digam respeito àquela localidade, e não um nome posto pelo poder público que não tem a menor significação. E aí é uma hipótese que eu levanto, é uma hipótese apenas, essa questão da imprensa falar a população não tem educação, são vândalos, depredam os monumentos. Ora, eu não vejo como um ato de vandalismo. Eu vejo também essa iconoclastia que está ocorrendo em todo mundo como uma forma de protesto, onde outros grupos sociais não se veem representados naqueles monumentos, naquelas estátuas, e que querem a sua história também ali ser representada. É lógico que muitos monumentos a gente nem sabe do que se tratam, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro você tem um exemplo clássico, né, de um monumento que está praticamente deslocado. Você tem o caso da primeira estátua equestre de Dom Pedro I, que está na Praça Tiradentes.
E as pessoas passam por lá e muitos dizem, aqui é Tiradentes, porque a praça é Tiradentes. Mas você tem que conhecer a história, é a questão das camadas de memória de quem Inês falou. Aquela praça se chamava Largo do Rocio. Olha que nome lindo, Largo do Rocio. Vem o Império, né? A estátua é inaugurada e passa a se chamar Praça da Constituição, certo? Porque a estátua equestre é uma representação de Dom Pedro I, ele está montado num cavalo e nas suas mãos ele tem um exemplar da Constituição, que ele otorgou, a primeira Constituição do Império. Então passou a se chamar Praça da Constituição. Com a implantação da República, a disputa simbólica, né, queriam remover o monumento. Essa questão de remoção de estátua, de contestação, não é de agora não, sempre houve na história. Só que eles não conseguem. Alguns republicanos queriam remover aquela estátua e levar para o museu, certo? Não conseguiram, a estátua permanece. Mas o que eles fazem? Vamos rebatizar a praça. Vai se chamar Praça Tiradentes, porque supostamente naquele mesmo local, Tiradentes foi enforcado. Mas a memória que tem é a memória de Dom Pedro I, o herói exaltado é do neto da rainha que mandou executar Tiradentes, Dona Maria I. Então, para você ver como essa questão da memória, ela é muito interessante. São camadas que sobrepõem umas às outras e que é preciso, como você falou, uma que eu chamo educação para o patrimônio, né? Que as escolas, as entidades de classe promovam essa valorização do seu patrimônio local, né? E aí, recorrendo a Aloysio de Magalhães, que é um grande ideólogo do patrimônio, ele diz que na defesa dos monumentos, do patrimônio, seja ele material ou imaterial, porque a comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio. Não adianta tombar, ter leis de preservação, se a própria comunidade não se vê representada naquele patrimônio que está ali. Nina, quer falar? Acho que um comentário que une essa fala do Ricardo e também a fala da Anitta é que talvez uma dualidade que nós temos atualmente, e que é bastante interessante também, é de uma espécie de excesso de memória, no sentido de tornar-se espetáculo. Então, eu penso naqueles episódios que são comuns, de pessoas que vão, sei lá, ao Memorial do Holocausto em Berlim e tiram selfies e fotos e sorrisos. A mesma coisa acontece nos portões de Auschwitz. Então, essa perda, talvez por entre aspas, excesso, ao mesmo tempo que isso coexiste com uma ausência, ou então com uma memória empoeirada, que seria essa memória da passividade que a Anitta trouxe na fala dela, que é uma memória que está lá, mas que não tem uma promoção suficiente. Então, que ela se torna esvaziada até de sentido, de conteúdo. Então, acho que é interessante essa dualidade, porque primeira luta, existir e ser representado. Segunda luta, ter essa existência promovida. Mas essa promoção também não pode se tornar o ridículo, né? Ou então a ausência total de sentido, de significado, de possibilidade semântica relevante, digamos assim, para uma construção social um pouco mais cívica, mais democrática, mais participativa. Então, acho que são polos perigosos transitar nesses extremos, talvez a saída sempre esteja nesse meio termo, mas que há, então, essa camada, ou então essa dupla dificuldade de primeiro adentrar e depois adentrar de uma maneira que seja efetiva, socialmente falando. Então, acho que... E acho que a questão que o Ricardo também falou, perfeito, Nina, eu acho que é isso mesmo. E acho que a questão que o Ricardo falou muito bem, essa questão da educação. Como é importante para a gente fazer essa ligação, né? Porque hoje a gente vê essa memória descolada, fazer voltar essa ligação, essa representação através da educação. E falando daqui, pegando como exemplo ainda o meu bairro, um dos projetos que eu vejo que a prefeitura está tentando aqui é exatamente isso, tentar levar para as escolas de base mesmo, escola primária, a questão do que é o cidadão dentro de uma cidade, entendeu? É simplesmente você saber pegar um ônibus, é simplesmente você saber que existe uma prefeitura e você ir lá e saber que existem vereadores, que existe isso, você saber que existe, não sei, porque
existe que como faz para as crianças, eu estou falando, né? Como que funciona a água, como a água chega na tua casa. Isso também é importante, mas também conhecer, né, a sua história, participar ativamente da sua cidade no sentido de conhecer mesmo, né, e de tentar o que representa aquilo e para você poder modificar, inclusive, para você poder fazer história, né. É um projeto que, inclusive, eu tô tentando ajudar aqui junto com a prefeitura de exatamente isso, de tentar resgatar nesse bairro que eu moro, a gente tentar fazer um projeto no sentido de levar as crianças e tentar buscar esse resgate tanto da tradição ali, porque tem uma tradição enorme através desse livro, que as pessoas que estão se perdendo, contra o conhecimento também do porquê que essa rua se chama assim, né? Isso eu acho bem interessante. Anita, eu não tenho dúvida que o conhecimento da história ele é indispensável para o exercício da cidadania, né? A cidadania, como você colocou, não é só apenas votar e ser votado, não. Eu digo muito. O conhecimento do passado, não é porque ele passou, ele é indispensável, né, para a própria inserção do indivíduo na sociedade, né? Porque todos nós, ao fim e ao cabo, somos seres históricos. Nós temos a historicidade como uma característica nossa. Nós vivemos em um determinado tempo e um determinado espaço. E essa dimensão da cidadã da história, eu como historiador falava muito isso para os meus alunos, no sentido de que a história não é só passado, ela é presente, ela é construída no seu dia a dia, né? E que esses monumentos que a gente está falando, no caso dos logradouros, da representação, das estátuas, né, que está na ordem do dia, eles reverberam no presente, né? Então, as pessoas dizem, não deve retirar, não deve questionar. Sim, nós devemos ressignificar esses monumentos, fazer uma releitura deles, né? Porque quando o monumento ele é construído, ele diz muito mais. Estou chegando assim a essa conclusão, tem um texto que eu pretendo escrever. O monumento, quando ele é construído, ele diz muito mais das pessoas que querem eleger aquela pessoa à memória nacional do que o próprio personagem, certo? Porque você quer manter por trás do monumento uma determinada memória, né? Um determinado tipo de história, né? Não é só homenagem a uma personalidade A, X ou B, né? Você tem toda por trás dele, então os monumentos dizem muito mais das pessoas envolvidas na sua construção, na sua edificação, do que propriamente ao personagem em si, né? Então é fundamental esse resgate dessa memória e tem que começar da base, tem que começar pelo bairro, pelo município, né? Esse trabalho. Ricardo, e eu vou complementar que não é só o monumento, né? A gente tem visto agora algo que eu não me lembro que aconteceu, talvez tenha acontecido antes, mas atualmente o governo federal se comporta com homenagens e oferta do espaço público, do espaço do Palácio do Planalto, para algumas personalidades que é isso, né? Você falou isso, eu me lembrei. Que a autoridade, as autoridades que estão no poder agora, acham que merecem, e os fatos, né, merecem ser homenageados, né? Quando pessoas que foram condenadas por atos de tortura na ditadura, no caso da condenação do Brilhante Ustra, ele é condenado, ele já é falecido, mas o presidente da República recebe a viúva e diz que ele é o herói nacional. Então, a gente vê isso, e semana passada a gente vê ou foi nessa semana, nem sei, o Diário Oficial é publicado com homenagem a um médico, cientista, um médico ou médica, e um pesquisador, não é médico, né? Um pesquisador, e no dia seguinte essa homenagem é retirada. Então, assim, as homenagens, sejam elas no Diário Oficial, ou sejam em esculturas, porque a escultura, as estátuas, esses monumentos demoram mais tempo a ser feitos. Elas têm um significado muito forte, elas têm um peso político muito forte, e a gente tem
visto isso Não nesse é. momento, O exemplo né? mais gritante que eu vejo aqui no parlamento foi a tentativa, por parte desses segmentos mais conservadores da educação, de retirar a homenagem ao Paulo Freire, que é o patrono da Pronto, educação não, é brasileira. incrível, né? É Existiu um incrível. projeto que tramitou, olha só, para revogar uma lei cujo objeto era a homenagem ao Paulo Freire, que é É, reconhecido internacionalmente. Eu acho que esse exemplo do Paulo Freire tem um do Brilhante Ustra, mas ele não, até agora, porque a lei impede, né? Tem que ter no mínimo 10 anos de falecimento. Porque se aham. não fosse, com certeza ele teria, né? Ou algum deputado ligado a ele, né? Teria realmente feito essa homenagem oficial, né? Como herói nacional. Mas E o é caso do Paulo interessante, né? Freire Porque é emblemático. é Você tem emblemático, uma proposição de um deputado ligado a essa ala conservadora que quer retirar uma homenagem já consagrada do Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Por então, discordar, né? na verdade, assim, essas camadas de memória, assim, a homenagem que parece algo tão simples, né? Assim, a gente acha que é É tão uma disputa de memória simbólica muito é forte. muito simbólico, né? E eu cito o caso do Brilhante Ustra porque ele é o que foi condenado em primeiro e segundo grau, confirmado e reconhecido pelo judiciário brasileiro. E é interessante isso também. O Poder Judiciário reconhece, você tem uma coisa julgada, e o Legislativo ou o Executivo agem como... E aí ficou uma questão sobre a memória, né? A memória oficial, elas são várias memórias oficiais. O judiciário pode ter uma memória oficial, ou o judiciário teria esse papel também de ser curador da memória e dizer, olha, essa pessoa é torturador e por isso não pode ser homenageada ou não, né? E aí o legislativo tem outra memória oficial e o executivo tem outra memória oficial. Será que a gente Um podia? embate de memórias, Mas no caso que eu vejo mais sério nessa questão, né, que você cita brilhantemente, é a relação também do atual governo de retomar algo que havia sido deixado de lado, que são as comemorações do golpe militar de 64. Que eu acho que o judiciário deveria intervir, porque afinal Mas o de contas judiciário você está teve uma posição. exaltando, né? Exaltando a mesma forma como é a questão de você exaltar em passeata pública, né? O retorno ao regime militar, a intervenção militar e o retorno do AI-5, né? Então Não, você mas aí está... o judiciário, nesse caso, autoriza, né, que o governo faça a comemoração. Então, aí Pois nesse é, caso ele aí é está complicado, né? respaldado. Não, mas aí a gente vai para outra discussão, nós vamos esquecer as mulheres, vamos ficar na Zuzu Ângel que lutou. Eu acho que a gente podia encerrar, eu acabei de fazer um texto sobre a Zuzu Ângel, o Ricardo Então até passe sabe. para a gente. Assim, eu não sabia disso, eu não sei se até se apareceu no filme, mas eu não me lembrava, mas eu acho que a gente pode encerrar com isso. Ela estava tão fixada, tão envolvida, e claro, no luto pela morte do filho dela, pelo desaparecimento na época. Nunca foi encontrado, né? A mãe não poder nem sepultar o seu filho já é em si um ato doloroso, né? Doloroso. Mas aí, em pleno 71, quando ele desaparece, ela vai para Nova York, ela já era uma estilista muito conhecida, apresentar a coleção dela, e foi um sucesso, e teve várias questões, ela apresenta no consulado, porque se ela falasse mal do governo, ou se ela fizesse algum protesto em território estrangeiro, ela poderia ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional, ela faz dentro do consulado o desfile e tal. Mas quando ela volta no avião e começa a tocar a música do Rio de Janeiro, não é a cidade, eu acho que é a cidade maravilhosa, ou outra rua do Rio de Janeiro, ela pega o microfone do comissário de bordo e diz, aqui você está chegando no Rio de Janeiro, é a cidade que tortura pessoas, que torturou meu filho está torturado, eu não sei onde meu filho está, quer dizer, ela faz aquele escândalo, né, no avião, e é uma mulher hoje que está no livro, né, do como heroína, do Panteão da Pátria como heroína. Então, as memórias se inspiram outras mulheres. Hoje a gente tem tantas mulheres que lutam por justiça, as mães de Osasco, a mãe da Candelária, as mães que lutam,
que veem seus filhos serem mortos em operações policiais e perdem seus filhos e continuam na luta, né? A gente teve uma audiência pública agora sobre o caso da intervenção policial nas favelas do Rio de Janeiro e muito lindo a mãe com a foto do filho, assim, falando, né, nessa audiência que foi presidida pelo ministro Fachin. Então, há um exército anônimo de mulheres que não são homenageadas, mas que estão aí, que a gente precisa, como a Nina falou, como o Ricardo falou e como a Anita falou, encontrar o espaço, remover as camadas e trazer essas mulheres. Então, eu agradeço bastante. Amanhã nós vamos ter uma discussão, continua a discussão no mesmo horário, com a Paula Bager, que é a procuradora eleitoral, procuradora regional da República e procuradora eleitoral, a primeira procuradora eleitoral do Ministério Público, assumiu agora, eu acho que nos últimos 20 anos, nenhuma mulher tinha sido procuradora regional eleitoral, e ela assume exatamente para ficar no biênio, que vai ter a eleição da presidência, no maior colégio eleitoral do Brasil, então vai ser bom ouvi-la. E a Soraya Mendes, que é advogada e está na UNB, e está disputando agora também na OAB Federal o cargo, então ela está também uma mulher política, mas nós vamos falar sobre as mulheres no sistema de justiça, e eu acho que essa fala de hoje foi uma fala muito boa, porque ficou entre esses dois temas, as mulheres políticas e as mulheres do sistema de justiça, e essa memória que nós precisamos construir. A debatedora vai ser a juíza federal Liz, que ela vem pela Comissão AJUF Mulheres. Eu estou procurando o nome da lista toda, mas não estou encontrando, mas vai ser um debate incrível amanhã também. Hoje foi um dia, eu não sei se é porque eu adoro esse tema, mas eu vou passar o resto do dia pensando em tudo que nós discutimos. Então, muito obrigada a todos, e até amanhã às 10h30.